Então, o tema do estudo de hoje é uma introdução ao desejo em Lacan, né? Como eu acredito que a maioria tenha uma noção, pelo menos substancial, do que é o desejo em Freud, eu acho que seria interessante a gente primeiro introduzir um pouco essa noção de desejo em Freud, porque a noção do desejo em Lacan, por mais que ele tenha se baseado no Hegel, com a máxima dele, né, que o desejo do homem é o desejo do outro, isso é inteiramente freudiano também. No caso, a noção de desejo em relação ao outro como objeto e em relação ao sujeito colocando-se como objeto do desejo do outro, né? Dito de outra forma, nas nossas relações, né, no que diz respeito ao desejo, à fantasia em relação ao outro, nós somos desejados, né, quando a gente se coloca como objeto de desejo do outro, e quando a gente deseja, a gente coloca o outro como nosso objeto de desejo, né? Então, assim, em relação ao desejo, dentro de uma lógica, de uma fantasia em relação ao outro, existe esse movimento de objetificação, né? Então a gente pode dizer que para desejar o outro é preciso objetificá-lo, né? Colocá-lo dentro dessa noção de objeto de desejo. Mas essa noção de objeto de desejo, ela não vem do nada, né? Se a gente for, por exemplo, pensar no conceito do narcisismo em Freud, mais precisamente quando existe essa virada, vamos dizer assim, do narcisismo primário por narcisismo secundário, a criança desloca a sua libido para outros objetos, né? Objetos aqui a gente também pode encarar como outro, né? Como eu falei no estudo anterior, em determinados contextos, toda vez que o Lacan usa o outro, você pode muito bem substituir o outro por objeto em Freud, né? Que, dependendo do contexto, está falando a mesma coisa. Então, assim, em relação ao desejo, inicialmente, antes de introduzir essa noção do desejo do outro, que é o que a gente vai mais tratar hoje no estudo, é essa problemática em relação ao desejo do outro, em relação ao desejo do outro. Como eu acredito que a maioria aqui já leu algum caso do Freud, né, principalmente as histéricas, eu acho que a melhor maneira de entender desejo em Lacan não é com Hegel, são com as histéricas. As histéricas, então, no estudo de hoje, vai ajudar bastante a gente entender, compreender e destrinchar o que é o desejo, no caso, para a psicanálise, né, mais precisamente para Lacan, né? Então, assim, de início, a gente tem que entender, né, precisamos entender que desejo para Freud não tem a ver com vontade, né? Então, assim, toda vez que a gente pensa, por exemplo, no campo da vontade, até no popular a gente costuma dizer, né? Vontade dá e passa. Então, assim, quando a gente está falando de desejo na psicanálise, né? Quando a gente está falando de desejo em Freud e em Lacan, é sempre inconsciente. Então, assim, tanto que o seminário do Lacan, com o título Desejo e a sua interpretação, problematiza exatamente essa questão, né, do desejo, né, e a sua interpretação, né? O desejo aqui, como eu falei no segundo estudo, o desejo como uma metáfora, ou melhor, o desejo como uma metonímia, ele se desloca. Então, assim, o sujeito, né, o homem, o cerne do desejo para Lacan, o que o desejo busca, vamos dizer assim, é continuar desejando. Então, assim, comece a pensar a partir dessa problemática, que eu vou desenvolver até a gente chegar a essa noção do desejo humano como o desejo do outro. Quando Freud escreve pela primeira vez o livro da interpretação dos sonhos, é um marco muito grande, né? Ele foi publicado em 1900, mas ele é uma virada, né? Como se fosse a virada do século, literalmente. Parte desse livro, apesar de ter trago muitas polêmicas, né, naquela época, o Freud ele introduziu a noção de desejo
no que diz respeito à realização de uma fantasia, né? Então, assim, ele pegou o sonho e colocou o sonho como uma manifestação, né? Como uma realização de um desejo, sendo o sonho um material inconsciente, né? Então, assim, o Freud, desde o início, ele já bate nessa tecla de que o desejo é inconsciente. Então, assim, vamos imaginar, por exemplo, assim, de início, uma mãe, né, que acaba de ter um filho, e esse filho é levado até os seios dela, e ele tem essa primeira mamada, né? Então, assim, além dessa primeira mamada ser extremamente necessária em termos biológicos, né, no sentido de estar dando alimento para esse bebê, a partir do momento que essa criança pega no peito da mãe, né, e começa a chuchar, né, a sugar, chega um determinado momento onde o leite já basta. Então, assim, eu vou repetir. Quando a criança tem a sua primeira mamada, chega um determinado momento onde o leite já basta. A partir desse momento, a criança gofa, né, aquele vômito, né, de bebê, que nada mais é do que a teoria de Freud sendo comprovada. Por quê? Se o bebê estivesse dentro do campo da satisfação, ele não gofaria, né? Então, assim, o gofar para o bebê é sinal de um excesso, né? Então, assim, ele não para a partir do momento que ele já mamou o suficiente, né? Ele continua mamando. Mais do que isso, se você reparar, por exemplo, um bebezinho de 6 meses ou de 3 meses dormindo, ele continua fazendo movimentos com a boca, né? Como se ele estivesse chuchando ainda aquele peito, o peito da mamãe dele, né? Então, assim, esse movimento do bebê ficar chupando, né, chuchando esse seio imaginário diz respeito a essa primeira satisfação que o sujeito teve na infância, né? Então, assim, para o Freud, inicialmente, o desejo também diz respeito, né, a essa tentativa, né, que o Lacan vai falar que é uma tentativa em vão, né, é essa tentativa de ter essa primeira satisfação da primeira mamada. Então, assim, a partir do momento que o bebê, né, tem a sua primeira mamada, né, e ele tem um contato com o seio, ele passa por uma experiência de satisfação. Mas uma satisfação aqui pulsional. Por isso que o campo do desejo, em relação a Freud, né, diz respeito a pulsões. Não é do campo da vontade, não é do campo do instinto, né? O bebê, ele mama um seio, mesmo se esse seio não estiver com leite. Então, assim, se você pega um bebê de 3 meses, de 4 meses, até recém-nascido, e você apresenta o peito a ele, mesmo você não sendo a mãe dele, mesmo você não tendo leite, ele provavelmente vai colocar a boca no seio e vai sugar, né? Porque o que ele busca ali não é apenas o leite, né? Não é apenas esse material nutritivo, né, que vai, no caso, servir para mantê-lo vivo, né? Então, assim, desde o nascimento, né, o nosso corpo, né, um corpo erógeno, um corpo pulsional, né, busca uma determinada satisfação, né, dentro do campo das pulsões, né? Então, assim, de início é necessário a gente ter essa noção do desejo em Freud, porque vai permear durante todo o ensino da noção do desejo em Lacan, por exemplo. Então, assim, desejo para Freud diz respeito a essas características que eu acabei de falar, né? O desejo mais do lado do campo inconsciente, um desejo no qual o sujeito não sabe o que deseja. Como assim ele não sabe o que deseja? No estudo passado eu falei sobre a noção do outro, né? Que tem a ver com essa questão, né, do Édipo, que a criança, quando ela tem essa relação com a mãe, né, essa relação dual, né, essa relação quase que simbiótica, ela não deseja porque não há falta. Ela não deseja porque ela e a mãe dela, dentro da fantasia dela,
é um só. Então, assim, ela não deseja nada além da mãe dela, e ela acredita que a mãe dela não deseja nada além dela. Então, assim, a partir do momento que opera o sistema, né, que opera, no caso, a castração, há um corte. Esse corte gera uma falta. Então, assim, a criança ela é colocada, de certa forma, numa posição de, ok, a minha mãe não deseja apenas a mim, a minha mãe deseja outras coisas. Se ela deseja outras coisas, o que ela quer de mim? Então, assim, uma noção também freudiana do desejo, que o Lacan vai conseguir formular muito bem no seminário 4 e no 5 e no 6, é essa noção do que vuoi, né? Que é um termo que ele usa em italiano, que quer dizer o que o outro quer de mim, mais precisamente, o que o outro quer. Então, assim, o enigma do desejo para o humano, né, para o sujeito, ele não diz respeito a apenas uma noção dentro do campo do o que eu quero, mas o que, de certa forma, fica martelando na cabeça do sujeito é o que o outro deseja. O que o outro deseja. Mais do que isso, o outro deseja a mim o que eu preciso, né? Ou como eu preciso ser para que o outro me deseje, né? Então, assim, está inteiramente ligado também ao narcisismo, né? Aqueles conceitos que a gente já tratou sobre o ideal de eu e o eu ideal, né? Essa instância não, quase que essa forma, digamos assim, que o sujeito a vida toda tenta se enquadrar dentro disso para ter, no caso, o amor, né, o reconhecimento e o desejo, né, dos pais. Então, assim, um exemplo muito claro disso é de um caso de uma garotinha, se eu não me engano, não sei se foi a neta do Freud ou a paciente do Freud, que ela gostava muito de torta de morango. Só que o que ela gostava, na verdade, não era da torta de morango em si. Era o momento que ela comia a torta de morango, os pais dela olhavam para ela. Os pais dela ficavam felizes, os pais dela batiam palma quando ela estava comendo a torta. Então, assim, o desejo da garotinha ali realmente, põe bastante aspas nesse realmente, não era a torta de morango em si. O que ela buscava ali realmente, inconscientemente, o desejo dela, na verdade, era o desejo, né, de ser reconhecida, de ser vista, de ser elogiada, de agradar aos pais. Então, assim, a gente já começa vendo, desde o início, nos casos de Freud, por exemplo, que essa problemática do desejo ela é muito forte na histeria. Então, assim, quando eu estudei, né, e quando eu estudo desejo em Lacan, eu sempre retorno a Freud. Eu sempre vou nas histéricas. Por quê? As histéricas, elas encarnam de maneira perfeita, e eu odeio usar essa palavra, a noção do desejo. Por quê? Como a gente falou, né, no estudo passado, a histérica tem muito essa problemática de manter, né, o seu desejo insatisfeito dentro de uma operação, né, dentro de uma noção inconsciente. Então, assim, vamos imaginar uma metáfora aqui, né? Imagina que tem uma torta, né, que tem uma pizza, sei lá, enorme, cheirosa, saborosa e com o queijo gratinando, assim. Quando você olha essa pizza, a primeira coisa que te vem em mente é: eu quero comer essa pizza. Então, assim, a partir do momento que você come a pizza, você está, de certa forma, satisfazendo um desejo seu, né? Por mais que possa ser um desejo, por mais que possa ser, às vezes você pode estar com fome durante um dia inteiro sem comer e você come, sei lá, 4 pedaços de pizza. Mas se você vai num rodízio de pizza e você come 15 pedaços, já não é mais fome. Então, assim, imagine no caso essa pizza, né? Você olha essa pizza, você sente vontade de comer essa pizza e você come essa pizza. Então, assim, existe o desejo de comer a pizza e existe a realização do desejo de comer a pizza. Dentro da histeria, mais especificamente dentro dessa metáfora, a histérica não deseja comer a pizza. O que ela deseja é desejar o desejo de comer a pizza. Eu vou tentar traduzir isso de uma forma mais clara. A partir do momento que você realiza o desejo,
você mata o desejo. Vou repetir, a partir do momento que você realiza o desejo, você mata o desejo. Então, assim, na histeria, o desejo aqui é sempre um desejo de desejar. E no caso da histérica, um desejo de desejar e manter o seu desejo insatisfeito, né? Então, assim, um caso perfeito para ilustrar isso é o caso da Bela Açougueira. Eu não sei se vocês já leram, se vocês já ouviram falar, né? A Bela Açougueira era uma paciente do Freud, né? O Freud, anteriormente, em 1900, ele tinha escrito, né, tinha publicado a interpretação dos sonhos, e nesse livro ele coloca uma máxima que ele diz que o sonho é a realização de um desejo. Ele diz que o sonho é a realização de um desejo. Um dia, essa paciente chega para ele e fala assim: olha, doutor Freud, eu acho que o senhor está errado. Aí o Freud pergunta o porquê. Porque ela falou que ela teve um sonho, e nesse sonho ela não realizava um desejo, né? Aí, assim, o Freud, ele no caso, fica encafifado com isso, né? Tipo assim, como assim você não realiza um desejo, né? Nesse sonho, basicamente, ela está dando uma festa. Ela está dando uma festa. E ela tem uma amiga, né? Uma amiga que, por sinal, é uma amiga magra. E o marido dela é açougueiro, né? E ele gosta de mulheres gordas, né? Mulheres com bastante curvas, mulheres assim, grandes, como a paciente. Nesse sonho, ela decide, né, fazer um salmão como um jantar, né? Ela vai estar dando um jantar nesse sonho, e ela percebe que ela não tem o salmão ali na casa dela. O movimento que ela faz é procurar em algum lugar para ter, né, comprar esse salmão. E ela percebe que é domingo, que todas as lojas estão fechadas. Ela, no caso, liga para uma pessoa e vê que não é possível mesmo ela ter esse salmão ali, né? Então, assim, nesse sonho, a Bela Açougueira, ela tinha o desejo de comer um salmão, de dar o salmão de jantar, né? Só que ela não conseguiu entregar e comer esse salmão, né? No sonho dela, junto com essa amiga dela que estava no sonho. Ou melhor, ela não estava no sonho, mas assim, ela se fazia presente no sonho. É o que o Freud descobre, na verdade. A Bela Açougueira, ela gostava muito de caviar. Ela gostava, assim, de maneira demasiada de comer caviar, pelas manhãs. E ela sempre chegava para o marido dela e falava assim: olha, você não me dê caviar. Não compra caviar para mim porque eu tô comendo demais, eu posso engordar demais. Então, assim, a Bela Açougueira, inicialmente, ela tinha um desejo de comer caviar, mas ela pedia para o marido não dar caviar a ela. Então, assim, aí a gente já percebe essa primeira característica de o que a Bela Açougueira queria, na verdade, era desejar o caviar. Era desejar comer o caviar. Não era comer o caviar de fato. Então, assim, a gente já percebe inicialmente essa noção do desejo na histeria, né, especificamente, essa característica de manter-se insatisfeito. Só que o Freud, ele começa a analisar não apenas o sonho, o conteúdo do sonho, mas o contexto da vida e do sintoma do sonhador. Essa Bela Açougueira tinha uma amiga. Essa amiga era magra. Era uma mulher magra, só que o fato dela ser magra não impedia que o marido da Bela Açougueira elogiasse essa amiga, né? Então, assim, o marido da Bela Açougueira gostava de mulheres gordas. A Bela Açougueira era uma mulher robusta. Só que o marido da Bela Açougueira elogiava essa amiga dela que era magra. Então, assim, que por sinal, o prato favorito dessa amiga era o salmão. Aí o Freud, ele começa a traçar quase que uma teia, assim, ligando os pontos. Como assim? A Bela Açougueira tinha o desejo de caviar, mas pedia para o marido não comprar o caviar para ela. A Bela Açougueira tinha um marido que gostava de mulheres gordas, ela era uma mulher gorda, e o marido elogiava essa amiga dela, que era magra. E a amiga dela tinha o prato favorito, o salmão. Então, assim, no sonho, a Bela Açougueira
queria dar um jantar de salmão, só que ela não encontrou o salmão no sonho. Então, assim, dentro desse campo do sonho, o desejo do salmão aí no caso não foi realizado, mas assim, o que há por trás desse sonho tem muito a ver com a noção do desejo na histeria. Como assim o desejo na histeria? De certa forma, a bela açougueira acreditava que o marido dela nutria algum tipo de sentimento, afeto ou fantasia por essa amiga dela magra. Essa amiga dela magra contou a ela durante uma conversa que queria engordar, que ela estava sentindo que o corpo dela estava muito magro e ela queria engordar. Aí a gente volta para o sonho. Se no sonho ela tivesse dado o jantar e tivesse entregue o salmão a essa amiga dela magra ficaria gorda, logo ficando gorda, poderia causar o desejo no marido dela, que gostava de mulheres gordas. Então, assim, a gente percebe nesse sonho, por mais que seja um sonho extenso, eu estou meio que resumindo assim, alguns pontos para vocês, que o quê? Dentro da histeria, a noção do desejo da histérica está inteiramente ligado ao desejo do outro. Por que o desejo do outro? O caviar e o salmão aqui, no sonho, funcionam como uma metáfora substitutiva. Como assim? Vamos voltar lá no caso Dora. A Dora, né, quando o Freud atendeu a Dora, ela tinha, por sinal, acredito que ela tinha uns 16, 17 anos de idade na época. Toda a trama da Dora gira em torno do quê? Ela acreditava, né, dizia para o Freud, que ela estava funcionando como uma moeda de troca, né, nessa relação de traição que o pai dela tinha com a senhora K. A senhora K tinha um marido chamado senhor K. O grande enigma do desejo, né, em Dora está ligado a uma identificação. No caso, Dora se identificava com a senhora K a tal ponto de 1. Dora não sabia o que desejava. 2. Dora não sabia o enigma do feminino, o que é ser mulher. E 3. Dora só isso que é o cerne para você começar a entender o desejo em Lacan com as histéricas. Dora só poderia desejar a senhora K a partir do momento que ela se identificava com o senhor K. No momento que o senhor K está andando com ela e diz que a senhora K não significa nada para ela e Dora dá um tabefe na cara dele, é como se naquela frase ali o senhor K estivesse destruindo essa identificação imaginária que ela tinha com o senhor K. Então, assim, você vê que tanto em Dora quanto na Bela Açougueira são duas histéricas que não sabiam o que desejavam e se identificavam com o desejo de um outro para moldar o seu próprio desejo. Então, assim, a Bela Açougueira se identificava com o marido e a Dora se identificava com o senhor K. A Dora só desejava, por bastante aspas nesse desejava, a senhora K, né, nessa identificação de uma posição homossexual, né, que o próprio caso se chama, no caso de uma jovem homossexual, tem a ver com essa identificação com o desejo do outro, que o Lacan mais para frente se baseia, né, de certa forma, no Hegel, nessa noção de o desejo do homem é o desejo do outro. Então, assim, parte do desejo humano em relação ao outro tem a ver com uma identificação com o objeto que o outro deseja. Vou dar um exemplo. No filme que eu falei para vocês, do De Olhos Bem Fechados, né, o médico, né, o Bill, ele é um cara extremamente sedutor, ele é um cara que ele gosta de flertar. Mais do que isso, as mulheres vêm até ele. Então, assim, o flerte ali, né, essas investidas que essas mulheres dão a ele, de certa forma faz com que ele sinta-se poderoso. Vamos usar essa palavra. O desejo ali para o Bill tem uma conotação, né, tem uma significação extremamente fálica. Porque o que ele deseja ali não é apenas um desejo de desejo. O que ele deseja ali é poder. Então, assim, a gente vê muito isso, por exemplo, em homens heterossexuais que muitas das vezes nem gostam tanto de mulher, mas gostam de ficar com várias mulheres. Não é pelo fato de desfrutar a companhia de uma mulher, ou de conhecer uma mulher, ou de
sei lá, a sair com ela para jantar ou algo do tipo. Mas é a quantidade. Por quê? Na nossa sociedade, os homens, né, o número de mulheres que você fica, de certa forma, traz, né, essa significação quase que fálica, né, lembrando muito essa noção do totem e tabu, né, do pai da horda primitiva, o pai de todo, o homem com várias mulheres, né, o pai de todas. Então, assim, o Bill, né, de olhos bem fechados, o desejo dele diz respeito a um poder. No caso da Alice, o desejo dela gira em torno de uma fantasia. Então, assim, o filme inteiro nós não temos indícios que o Bill de fato traiu a Alice, mas ele fantasiou isso ardentemente. A Alice também não temos fatos concretos ali no filme que ela tenha traído de fato o Bill, mas ela fantasiou isso constantemente. Então, assim, parte dessa fantasia do Bill se deu também através da fantasia da Alice, quando os dois estão brigando e ela diz que fantasiou com um homem e que ela teve muita vontade de transar com esse homem. É a partir do momento dessa briga que ele sai, né, de casa igual um doido, querendo transar com alguém, indo para um clube secreto com orgias e conversando com uma prostituta, conversando com uma amiga dessa prostituta. Todo o filme, o Bill está rodeado de mulheres, tem a oportunidade, vamos dizer assim, de satisfazer esse desejo dele, mas ele não realiza. A Alice sonha que está transando com vários homens na frente do Bill, sonha e fantasia que está transando com outros homens além dele, mas ela não realiza. Por quê? A realização de um desejo no campo da realidade é aquela frase que a gente sempre escuta, né? Cuidado com o que você deseja. Esse desejo pode acabar sendo realizado. Então, assim, parte dos nossos desejos, quando realizados, alguns deles, né, pode trazer extrema angústia ao sujeito. Então, assim, alguns desejos ficam muito melhor no campo da fantasia, como no caso do filme De Olhos Bem Fechados. A Alice fantasiava com outros homens, o Bill fantasiava essa traição, mas como praticamente como um ego ferido, né? Uma coisa assim meio narcísica, uma coisa meio que de macho ferido, de ouvir que a mulher dele fantasiou transando com outros caras na frente dele, zombando dele, né? Que tem uma cena onde ela fala que ela tá transando com vários homens e ela, de certa forma, dá risada dele no sonho. Então, assim, a própria fantasia da Alice rasga, de certa forma, né? Fere esse ego masculino dele, né, que faz com que ele saia, né, de casa para realizar esses desejos dele. Mas, assim, qual que é o grande ponto aqui do filme que é importante a gente pensar? Assim, a realização de um desejo em si mesma, no campo do inconsciente, já traz uma satisfação para o sujeito. Então, assim, existem fantasias, como eu acabei de falar, né, que o sujeito pode gozar imensamente dentro dessas fantasias. Então, assim, por exemplo, às vezes um cara casado há, sei lá, 10, 15, 20 anos, com 3, 4 filhos, ele não tem, entre aspas, né, a coragem de realizar uma fantasia, por exemplo, homossexual, onde ele, por exemplo, quer penetrar em outro homem, vamos colocar assim. Só que esse cara pode fantasiar absurdamente, pode assistir vídeos pornôs, pode, por exemplo, sei lá, assistir uma luta de jiu-jitsu, vendo o homem se agarrando e se excitar com isso. Ele pode, por exemplo, ir na pelada de quinta-feira do pessoal do trabalho só para ver os homens tirando a camisa no final da pelada ou tomando banho em banheiro coletivo. Esse cara, ele pode passar uma vida inteira sem realizar esse desejo de fato, sem de fato transar com um homem, penetrar em outro homem, mas ele pode obter uma satisfação absurda apenas no campo da fantasia. Então, assim, a Alice, quando ela fantasiava contra os homens, você vê claramente no rosto dela, na Nicole Kidman, né, da atriz, prazer, tesão, assim, mesmo que ela não realize isso de fato. E a última frase do filme, o diálogo, né, quando o Bill confessa a ela essas aventuras que ele teve do campo da fantasia,
e ela confessa a ele também as aventuras que ela teve com outros homens no campo da fantasia, a resposta que ela dá a ele e a resolução que os dois têm no final do filme é: então vamos transar. Tipo assim, eles transam na realidade, né? Meio que como uma forma para deixar essas fantasias um pouco de lado e, de certa forma, põe bastante aspas nesse real aqui, ir para um sexo real ali um com o outro. Assim, os dois vão continuar fantasiando, né? A gente presume isso, com outras pessoas, mas não vão realizar esses desejos. Então, assim, o desejo aqui, ele tem uma face que ele não existe um imperativo dentro do cerne do desejo de uma satisfação imediata. O desejo por si só, o desejo de desejar o desejo do outro, ele já traz uma satisfação para o sujeito, sem que ele precise de fato realizar esse desejo, né? Porque assim, a fantasia em si mesma é uma realização de um desejo. Tanto o sonho quanto uma fantasia, em si mesma, é uma realização de um desejo. Então, assim, do ponto de vista do inconsciente, entre aspas, não importa muito se você vai realizar esse desejo ou não. Então, assim, em relação ao outro, esse desejo em relação ao outro, como eu disse anteriormente, para desejar é preciso objetificar o outro. É preciso tirar o outro desse lugar de outro e colocar o outro nesse lugar de objeto. Quanto mais objeto o outro é, maior ele se torna dentro da sua fantasia, né? A gente vê isso muito claramente com homens heterossexuais que gostam bastante de garotas de programa. Tipo, a garota de programa, dentro do desejo, né, dentro do inconsciente desse homem, encarna de maneira perfeita essa noção do outro como objeto. Porque o que o sujeito busca ali, no caso, o que o homem busca ali com uma garota de programa, é um objeto. A garota de programa, ela não vai querer saber o seu nome, ela não vai querer conversar com você, ela não vai te atrapalhar quando você estiver assistindo um jogo do seu time, ela não vai contar para os seus amigos se você tiver pau pequeno, ela não vai contar para as amigas dela, ou para as primas dela, ou para os colegas de trabalho dela, que você às vezes pode ter uma ejaculação precoce. Ela não vai contar para ninguém que você, por exemplo, brocha ou broxou, ou que você tem uma fantasia, por exemplo, de inversão. A garota de programa encarna dentro daquela uma hora ali como um ser, né, como um sujeito onde ele é puro objeto. Então, assim, grande parte dos homens tem essa fantasia ambígua, digamos assim, que ele, ao mesmo tempo que ele deseja a mãe, né, casar com a mãe, com essa mulher bela, recatada, do lar, ele também fantasia muitíssimo com essa figura da puta. Tanto que é uma dialética, digamos assim, né, muito forte no nome dos ratos, por exemplo. O obsessivo, ele é muito marcado por essas dicotomias, né? Pro obsessivo é certo ou errado, preto, branco, bom, ruim. Não existe é uma ambiguidade do ter ou não ter. Então, assim, grande parte dos obsessivos, por exemplo, desejam e muito, por exemplo, uma puta. Só que eles não se casariam com uma. Eles se casariam com a bela recatada do lar. Então, assim, é interessante a gente estudar o desejo nessa noção de objeto, nessas relações, por exemplo, né, do sexo, né, desses homens heterossexuais com garotas de programa, né? Então, assim, a gente percebe isso nitidamente, assim, dentro das relações, por exemplo, de um homem com uma mulher. A partir do momento que essa mulher se revela como um outro que tem vontades, um outro que tem desejos, um outro que tem limitações, o sujeito não sabe lidar. Alguns homens héteros não sabem lidar com isso. Por quê? A partir do momento que um outro deseja, ele pode, de certa forma, pedir. A partir do momento que ele pede, se torna uma demanda. A partir do momento que se torna uma demanda, o sujeito pode ou não satisfazer essa demanda. Então, assim, muitas das vezes a gente vê homens que estão começando a se relacionar com uma mulher. Essa mulher está agradando ele em todos os sentidos, está saindo com ele, assiste filme com ele, série com ele, ouve as mesmas músicas que ele. Quando essa mulher começa a se apresentar como um outro,
como alguém que tem voz, como alguém que discorda, como alguém que pede, como alguém que exige, como alguém que reclama, esse homem não sabe lidar muito bem com isso. Porque essa mulher, no caso, está saindo dessa posição de objeto, de desejo, e está tornando-se um outro que pede, um outro que exige. Esse outro que pede, esse outro que exige, esse outro que me pede algo que eu não sei o que é, causa extrema angústia no sujeito, porque volta lá essa noção anterior do narcisismo, mais precisamente após o Édipo, dessa problemática do o que o outro quer de mim. O que eu tenho que fazer, ou o que há em mim que causa desejo no outro. Que características tem em mim que são suficientemente significativas que possam causar o desejo no outro. Assim. O que eu preciso ter? Um brilho no nariz, uma sobrancelha bem feita, eu preciso ler Machado de Assis, o que eu preciso ter? Então, assim, a gente vê também na problemática da histeria essa noção onde a histérica busca incessantemente ser o objeto do desejo do outro. Então, assim, a histérica, ela encarna, literalmente ela encarna essa posição onde ela anula, de certa forma, o seu ser, porque grande parte da problemática da histeria gira em torno do sou homem ou sou mulher, né? Ou o que eu sou, quem eu sou. Então, assim, por não saber quem é, ela encarna, né? A gente pode imaginar, sei lá, uma garota de 16 anos que ela está começando a sair com um cara que gosta muito de jogos eletrônicos. Cara, ela em uma semana ela vai procurar saber tudo de jogo. Ela vai dar R$300 num fone de ouvido, ela vai comprar um PC gamer de R$5.000. Ela vai encarnar esse objeto, né? Essa gamer, caso ela descubra que o namorado dela, ou que o cara que ela gosta, ou o cara que ela tá ficando, tem uma atração, ou tem uma fantasia, ou gosta, ou tem um afeto, ou entre aspas, é o tipo de mulher dele, é uma gamer. Ela vai encarnar esse objeto, não apenas para causar desejo no outro. Algumas histéricas fazem isso também, assim, encarnam esse lugar de causar o desejo do outro, de fazer o outro desejar, fazer-se objeto de desejo do outro e causar o desejo no outro. Só que o que a histérica busca, assim como está no cerne, né, da problemática do desejo na histeria, não é com que o outro a deseje, no sentido de querer que ele realize esse desejo. Ela quer fazer desejar. A gente vê, por exemplo, no filme que eu passei para a galera, As Três Faces de Eva. Né? Ela vai para uma festa, dança loucamente, de maneira muito sensual, ela pula nos braços do cara, o cara pega ela no colo, ela vai para um bar, ela pede pro cara pagar um drink para ela, o cara paga, ela pede outro drink, o cara paga. No final o cara chama ela para ir num motel, né, e ela nega. E ela ainda acha uma afronta quando o cara fala, olha, eu te paguei bebida a noite toda, você tá conversando comigo a noite toda, e você vai pro hotel comigo. Tipo, você vê que o tempo todo ali a Eva, dentro dessa cena, tá seduzindo ele, tá causando desejo nele, tá sendo objeto de desejo na fantasia dele, e ela sabe disso. Ela se coloca como esse objeto, ela causa desejo no outro, mas no momento que ela tem a oportunidade de realizar esse desejo, ela dá para trás. Porque o que ela quer, foi o que eu disse anteriormente, não é comer a pizza, é continuar desejando o desejo de comer a pizza. Por quê? Comer a pizza é matar o desejo. Tipo, na histeria, realizar o desejo é matar o desejo. Então, de certa forma, o sujeito humano, o cerne do desejo humano para Lacan, está fundado também numa eterna insatisfação. O sujeito, ele sempre vai desejar outras e outras e outras e outras e outras coisas. Se ele, por exemplo, ganha R$2.000 e ele começa a ganhar 3, ele vai querer ganhar 4. Se ele está, por exemplo, desejando ter um notebook da Positivo, ele vai querer ter um notebook da Apple. O desejo, o cerne desse desejo, né, vamos dizer assim, né, o núcleo desse desejo, ele diz respeito a uma eterna insatisfação.
É por estarmos, de certa forma, eternamente insatisfeitos que nos colocamos o tempo inteiro nesse lugar de desejantes. É preciso estar insatisfeito para desejar. A partir do momento que você consegue o que você, entre aspas, deseja, sobra o que para você? Assim. Então, assim, de certa forma, é só a gente imaginar, por exemplo, uma pessoa que gosta bastante de PF, né? Ela vai num prato feito, coloca 1,5 kg de comida e ela come aquilo dali, né? E ela sai embuchada e ela não consegue comer durante o dia. Muitas pessoas que vão em restaurantes mais finos, eles não comem como a maioria das pessoas comuns, vamos dizer assim, come. Eles têm uma experiência gastronômica. Eles têm uma entrada, eles têm um prato principal, eles têm uma sobremesa, eles comem 8 pratos, vamos dizer assim, numa noite, mas eles comem em pequenas quantidades. Por quê? Porque alguns franceses falam, né, que é bom que você saia da mesa com o estômago um pouquinho, com um pedacinho do estômago vazio. Para quê? Para você sempre ter fome, de certa forma. Então, assim, uma experiência gastronômica nunca vai estar dentro de um campo dessa metáfora aqui, né, do PF. Por quê? Comer pouco faz com que você queira comer mais. Deixar, de certa forma, de comer uma grande quantidade abre espaço para que você tenha mais experiências comendo outros pratos. Então, assim, de certa forma, você não fica satisfeito nessa experiência gastronômica, porque não é para você ficar satisfeito. Quando você vai, por exemplo, sei lá, no restaurante do Jacan ou do Alex Atala, você não vai para encher o bucho. Se você quer encher o bucho, você vai num PF da esquina da sua casa ou um prato feito de uma praça de alimentação, por exemplo. Quando você tem essa experiência gastronômica, é quase que uma exigência você sair com fome. Por quê? Faz com que você tenha espaço para comer mais. Porque o que a experiência gastronômica busca ali, na verdade, não é fazer com que você saia com o bucho cheio. É fazer com que você tenha uma experiência gastronômica. Então, assim, no campo do desejo, de certa forma, todos nós estamos dentro dessa perspectiva, né? Onde o mundo é um enorme restaurante com uma experiência gastronômica enorme. Então, assim, sempre estaremos insatisfeitos. É preciso, de certa forma, no âmago do nosso desejo, essa eterna insatisfação. Porque é essa eterna insatisfação que faz com que a gente, de certa forma, continue a desejar. Assim, tenta imaginar, por exemplo, miticamente falando, se uma pessoa tem uma transa maravilhosa, assim, se a pessoa, sei lá, transa 24 horas seguidas, assim, ininterrupta, sem parar. Na 25ª hora, ela pode até estar cansada, mas assim, gera de certa forma uma insatisfação. Por quê? Porque acabou. Assim, você percebe isso claramente numa relação sexual, por exemplo, quando ela é rápida. Quando um cara, por exemplo, tem uma ejaculação precoce, vamos dizer assim. O sexo ali, o ato sexual, né, a preliminar, o beijo e tal, o ato, quanto maior ele se estende para algumas pessoas, maior é o prazer. Por quê? A partir do momento que o homem, no caso, gozou, acabou. Então, assim, muitas pessoas têm essa noção, por exemplo, é uma metáfora para a gente pensar também, um exemplo, do sexo tântrico, onde eles não buscam, assim, de imediato, o orgasmo genital. Eles passeiam pelo corpo, é uma experiência ali. Tipo, uma pessoa pode ter um orgasmo sendo massageada, por exemplo, entre o dedão do pé. Então, assim, essa noção de satisfação acaba. Então, assim, tudo que é dentro do campo do desejo, onde você realiza, gera, de certa forma, uma insatisfação quando você, entre aspas, consegue o que você quer. Que o que te move, na verdade, é desejar. Entendeu? O âmago é continuar desejando, de certa forma. Né? Assim, a gente vê isso claramente, por exemplo, em filmes onde o cara quer, sei lá, escalar o Monte Everest. Cara, para uma pessoa que quer escalar o Monte Everest, claro, ela quer chegar ao topo. Mas o que ela quer realmente, de certa forma,
é desejar o tempo todo. Tenta imaginar uma pessoa que, sei lá, numa sexta-feira ela acorda e fala assim, olha, eu quero escalar o Monte Everest. Aí ela sai de casa às 7 da manhã. Aí, sei lá, por uma eventualidade, uma coisa impossível, assim, meio mítica, ela em uma semana ela consegue escalar o Everest. Quando ela chega no topo, pode ter certeza que o que ela vai sentir não vai ser, de certa forma, uma satisfação, mas quase que uma frustração. Por quê? O que faz com que essas pessoas às vezes queiram escalar o Everest é o desejo de escalar o Everest, é de passar, sei lá, 3, 4, 5 meses, é de ter acesso de hipotermia, entendeu? É esse processo. Então, assim, de certa forma, o desejo humano, inconscientemente, além dele se manter nessa posição de uma interna insatisfação, a satisfação de um desejo pode também gerar uma frustração para o sujeito. Nesse exemplo que eu dei, né, do homem casado, que tem uma fantasia enorme de transar com homens. Então, assim, pô, era só isso? Tipo, a gente vê isso, por exemplo, com garotos, né? Homens, assim, garotos, adolescentes de 15, 16 anos, que tem uma vontade enorme de transar e de perder a virgindade, vamos dizer assim. Eles assistem filme pornô, eles conversam com os primos deles, eles ouvem histórias dos tios, eles querem, né, de todas as formas transar. E eles acham que a partir do momento que eles transarem, tudo vai mudar. Sendo que não muda. A própria primeira vez para um homem, só você conversar com um homem ou com um garoto, se você tem filho, sobrinho, neto, enfim, que já transou, você vê que gera no garoto uma insatisfação. Por quê? A realização de um desejo, muitas das vezes, além de ser frustrante, quebra, de certa forma, essa noção basal do que é a fantasia. Um exemplo perfeito disso são homens que são viciados em pornografia, por exemplo. São caras que ficam, sei lá, 6, 5 horas no dia vendo pornografia de todos os tipos. E quando eles vão transar com uma mulher, eles se frustram absurdamente. Por quê? O corpo da mulher é um corpo real. É um corpo que tem estria, um corpo que tem pelo, é um corpo que tem celulite. A mulher às vezes pode estar com cheiro, às vezes ela pode não estar com a sobrancelha feita. Ela não vai estar, entre aspas, perfeita como a atriz que ele vê ali no vídeo pornô está. Então, assim, muitos homens que são viciados em pornografia, por exemplo, preferem, de certa forma, têm uma satisfação muito maior se masturbando vendo um pornô do que transando com uma mulher real. Então você vê que, assim, algumas fantasias, certos desejos, digamos assim, eles entre aspas, funcionam melhor dentro de um sistema onde eles estão apenas dentro do campo da fantasia. Eu estou falando quase 50 minutos e ninguém fala nada. Se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, vocês podem perguntar ou comentar. Daniel, a base do desejo seria a própria pulsão? Para o Freud, a base do desejo seria a noção inconsciente está ligada ao id. No caso, o id é o centro, né, dessas manifestações, vamos dizer assim, desejantes. Tipo, o id é só você imaginar, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade andando num shopping, por exemplo, e ela vê uma boneca de R$800 e ela pede para a mãe. Ela não tá nem aí se a mãe não tem dinheiro para comprar. Ela não tá nem aí se ela tá diante de um shopping. Ela não tá nem aí se tem pessoas perto. Ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai se jogar no chão, ela vai espernear até ela ter essa boneca. Isso daí é Freud. Agora preste bem atenção. Essa garotinha, ela tá andando com a mãe. Tranquilamente, ela passou em frente a essa vitrine e viu essa boneca de R$800. E ela cagou pra essa boneca. Só que aí ela vai na escolinha e ela vê que a amiguinha dela, Maria Clara, tem essa boneca de R$800. Para Freud, como eu acabei de dar esse exemplo, o id é isso é literalmente isso, né? Que quer, né? Que deseja, que quer de certa forma ter uma satisfação, independente se aquilo é certo, errado, se é ético, se é pecado, se é não. O desejo para Lacan é essa segunda garotinha que deseja essa boneca de R$800 não pelo que a boneca é, não pela essência dessa boneca, dela, sei lá, falar inglês, ou imitar a Eliana, ou fazer xixi sozinha. O que faz com que a garotinha deseje a boneca de R$800 é o fato da boneca de R$800 estar com a Maria.
Então, o desejo dessa garotinha não é a boneca objeto. O desejo dela é o desejo da coleguinha dela de Maria, né? Maria Clara, vamos botar assim, de ter essa bonequinha. Então, assim, o cerne para Lacan, o que nós desejamos, de certa forma, está inteiramente ligado ao desejo do outro. A gente vê isso claramente com as histéricas, como eu estava falando. Tipo, a histérica, ela molda o seu desejo de acordo com essa identificação com o outro. Só que, de certa forma, todos nós, né, os falantes, vamos dizer assim, né, os seres da linguagem, né, sujeitos, nós desejamos com base no desejo do outro. Assim, tenta imaginar, por exemplo, sei lá, me vem uma vlogueira aqui na mente aqui agora. A Boca Rosa, um exemplo. Digamos que exista um batom X de sabor maçã verde. Milhões de adolescentes podem ver esse batom de maçã verde e achar ok, achar uma cor mais ou menos, ou achar que não tem tanto glitter assim. Elas podem cagar para esse batom de maçã verde. Aí digamos que essa empresa contrate a Boca Rosa para fazer uma publicidade desse batom de maçã verde. Eu tenho absoluta plena certeza que milhões de adolescentes vão comprar esse batom de maçã verde, não porque gostaram do batom, não porque gostam do batom, não porque o batom tem nutrientes que de certa forma hidratam a pele da boca, nada disso. A partir do momento que a Boca Rosa anuncia esse produto passa a ser desejável. Isso é Lacan. Tipo, o objeto de desejo do homem é o objeto de desejo do outro, né? Tornando mais didática essa sentença do o desejo do homem é o desejo do outro. Que o Lacan às vezes lança essas frases e as pessoas ficam tipo assim, caraca, não tô entendendo porra nenhuma, mas tem um contexto nisso. Que o sujeito visa, na verdade, não é o objeto, não é essa bonequinha de R$800. O que ele visa, na verdade, é o desejo dessa garotinha, né, dessa Maria, um exemplo que eu estou dando, dessa bonequinha de R$800. Mas aí que tá. O desejo aqui que o homem busca é um desejo que pode ter várias facetas. Pode ser um desejo, por exemplo, de reconhecimento, né? Tenta imaginar, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de assistir anime, né? Naruto, acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar, ou algum sobrinho, filho, enfim. O plot da história do Naruto é um garotinho que é órfão, os pais dele morreram, ele foi abandonado na aldeia da Folha, e o maior desejo dele era ser um Hokage, né? Que em termos simples aqui pra gente é como se fosse um presidente, né? Ele queria ser o presidente do país dele. Para ser o presidente do país dele, ele teria que ser o ninja mais forte. Só que o que está por trás do desejo do Naruto não é ser o ninja mais forte e ser o Hokage. O que há por trás é o reconhecimento. O Hokage, dentro daquele universo que o Naruto vive, ele é uma pessoa, ele é uma figura que ele é amado por todos. Então, assim, o desejo do Naruto de ser Hokage está inteiramente ligado a um desejo de ser reconhecido pelo outro, de ser amado pelo outro. Porque a história do Naruto toda é essa, de abandono. Ele não teve amigos, ele não teve família, ele sempre foi um garoto rechaçado pela comunidade, ele sempre foi um garoto que ninguém queria ficar perto, que os pais não deixavam que as crianças ficassem perto dele. Então, assim, o desejo do Naruto de se tornar Hokage era, no fundo, no âmago, na sua, entre aspas, muitas aspas, em sua essência, um desejo de reconhecimento. Ele não queria, entre aspas, ele não queria de fato ser um presidente, né, ser um Hokage, mas para ser reconhecido, para ser amado pelas pessoas, que era o que ele buscava, era esse lugar que ele almejava estar. E a gente, no caso, vê no anime que ele consegue isso, só que em determinado momento ele se torna uma pessoa extremamente infeliz. Ele quase não tem tempo de ficar em casa, ele não vai no aniversário do filho, ele trabalha o tempo todo, você vê. Ele era feliz enquanto ele desejava. A partir do momento que ele consegue realizar esse desejo dele, ele se torna extremamente infeliz, frustrado. Então, assim, Naruto, né, nesse exemplo, também ajuda a entender essa noção de que o sujeito ele quer sempre continuar desejando. Porque, de certa forma, dentro de nós,
todos nós temos um pouquinho dessas histéricas assim. Nós queremos desejar, entendeu? Realizar o desejo mata o desejo. O que a gente quer é olhar uma maçã vermelhinha com aquelas gotinhas de água assim escorrendo e salivar por essa maçã. Porque a partir do momento que você morde a maçã e você come a maçã, acabou o desejo de comer maçã. Não sei se você conseguiu entender com esse exemplo. Entendi, sim. Claro que sim. Se alguém tiver outra pergunta, outra colocação. Vocês podem falar. Tem 5 minutinhos ainda. 4, eu acho. Ou eu posso encerrar agora, se vocês quiserem fazer outra pergunta, mas parte dessa primeira parte do conteúdo foi essa. Vocês estão de boa? Pra mim tudo bem, Daniel. Show. Pra mim também, tudo bem. Show, vou fechar aqui então.